Bom, está começando a campanha eleitoral. É esse o assunto do dia, né? É oficialmente a largada dos candidatos que podem agora circular nas ruas pedindo votos, veicular propaganda impressa e bater também na porta dos internautas, lá na internet pedindo voto também. É isso aí. O início da campanha eleitoral está sujeito a algumas regras. E para falar dessa etapa, a gente vai conversar com Regis Castilho, que é juiz auxiliar da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia, Stephanie Alves. É um prazer estar aqui com vocês da CNN. O que os candidatos podem fazer, a gente mais ou menos já sabe. O que é que eles não podem fazer? E em caso de flagrante, o que é que um eleitor, o cidadão podem fazer? Para quem eles denunciam, caso flagrem alguma ilegalidade nesse período? Bom, inicialmente gostaria de me congratular com a CNN pela cobertura jornalística primorosa das eleições. É importantíssimo que haja essa cobertura de parte da imprensa e informação à audiência, né, e aos futuros eleitores nessa eleição que se avizinha. Bom, esse início da propaganda eleitoral, da campanha eleitoral, marca uma divisão temporal, na medida em que até ontem não era possível fazer o pedido explícito de voto ou o pedido de não voto, né? E a partir de hoje, portanto, começa, de fato, a campanha eleitoral e que é realizada principalmente após o dia 26, por meio da propaganda gratuita eleitoral. Também é possível que haja, como já foi mostrado aí durante hoje o programa, caminhadas, comícios, isso tudo é permitido. Também é possível que haja propaganda eleitoral nos sítios dos próprios candidatos, dos partidos, das federações, das coligações. E também, o que não pode haver, evidentemente, é a infração às regras que estão compiladas na Lei das Eleições e nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E eventuais infrações podem ser comunicadas ao Ministério Público Eleitoral de cada comarca e também à Procuradoria Regional Eleitoral. Podemos aqui mencionar que é proibido, por exemplo, proibida a realização de showmícios nessa etapa, né? Portanto, o comício que também conglomera algum artista que cante ou alguma atração dessa natureza. Então, isso pode ser, evidentemente, comunicado às autoridades, né? Também é possível agora a distribuição de material gráfico aos eleitores, né? E, inclusive, também é possível que haja bandeiras, a exposição de bandeiras, etc., nas vias públicas. No entanto, desde que elas sejam retiradas diariamente, não podem ser fixas, né? Não podem ser apostos materiais fixos também em bens do povo, né? Nas ruas, postes e assim por diante. Tudo isso é vedado e pode ser comunicado imediatamente à Justiça Eleitoral. Eu agradeço também, meu bom dia para o senhor, obrigada pela presença aqui no Novo Dia. A internet hoje está aí, né? É onde os partidos pretendem investir muito fortemente, né? Uma mudança, a gente vem acompanhando desde as últimas eleições. Nessa eleição, me parece que a coisa vai ser maior, né? E a tendência é que seja assim cada vez mais. Há braços, há olhos suficientes para acompanhar tudo o que se passa daqui até o dia 2 de outubro, o primeiro turno? Stephanie Alves, essa é uma pergunta muito pertinente. Talvez essa seja a maior inovação dessa campanha eleitoral, na medida em que as campanhas anteriores ainda não dispunham de um parque tecnológico tão avançado, que evidentemente não foi criado, voltado às eleições, e sim ao uso da população civil no dia a dia dela, mas que acaba sendo usado também pelos candidatos. De fato, o grande fiscal é o eleitor e também os candidatos de outras agremiações que constantemente se debruçam sobre as campanhas dos adversários e trazem representações por propagandas irregulares à Justiça Eleitoral. E isso já vinha acontecendo em função das supostas campanhas ou propagandas eleitorais antecipadas ilegais, e nós notamos realmente que hoje o principal meio da propaganda é a mídia, né? A mídia social por meio da internet. E nós acreditamos sim que há muita fiscalização.
atualmente e principalmente em razão dos próprios interessados, né? Eles mesmos são os primeiros a trazer à Justiça Eleitoral os reclamos contra infrações às regras eleitorais, Stephanie. A Basília Rodrigues, nossa analista, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Basília. Oi, doutor, tudo bem? Muito bom dia. Vocês estão com a maior responsabilidade aí de organizar as eleições deste ano de grande acirramento. Vocês, magistrados, servidores da Justiça Eleitoral, acabam sendo muito cobrados, né, pela população. Ah, você trabalha ali no TRE ou no TSE, como é que é? Como é que acontece? Eu gostaria de saber como que vocês se protegem também das chamadas fake news e qual a expectativa agora com a posse do novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O que muda ou o que deve acontecer para vocês? Bom, bom dia, Basília, é um prazer conversar contigo. Agradeço a pergunta. O presidente Alexandre de Moraes toma posse hoje, juntamente com o vice-presidente Ricardo Lewandowski. É um ritual que está previsto na Constituição Federal, da troca do comando. Exercem um mandato, né, que ao cabo, portanto, sobrevém a posse dos novos integrantes desse comando do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral vê com olhos institucionais e com bons olhos, evidentemente, essa modificação e temos certeza de que, como sempre, nesses últimos 90 anos, a Justiça Eleitoral vai prosseguir da mesma forma, agindo de forma imparcial e com serenidade. Normalmente, com relação à nossa vida particular ou à vida pública que eventualmente possamos ter, Basília, nós temos inúmeras recomendações de parte do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo e do próprio Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que nós tenhamos discrição em relação à nossa vida particular. Evidentemente que não podemos comungar de nenhum partidarismo partidário. Então, portanto, a recomendação é que tenhamos o máximo de cuidado em relação a redes sociais também, etc., em relação às nossas famílias e tudo mais. Mas não há, até do ponto de vista do meu conhecimento, qualquer fato que tenha ocorrido recentemente que tenha trazido alguma preocupação maior aos membros do Tribunal Regional Eleitoral ou aos juízes eleitorais aqui do Estado de São Paulo, em particular, onde atuo. Basília. Bom, a gente conversou aqui na CNN com Regis Castilho, que é juiz auxiliar da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ótimo trabalho ao senhor, especialmente a partir de hoje. Nós certamente voltaremos a conversar aqui na CNN até o dia 30 de outubro, talvez um pouco mais. Agradeço, obrigado. Bom dia.